Quais os diluentes utilizar na pintura a óleo? Quais são as proporções para fazer as misturas desses diluentes e como utilizar eles? Essa é uma dúvida que muita gente tem, muita gente que começa a trabalhar com pintura a óleo sobre tela. Se você também tem essa dúvida, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te explicar como fazer. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre diluentes, como utilizar, quais as quantidades, como fazer as misturas, enfim. Mas antes de eu começar, eu queria falar uma coisa para vocês. Tá com 2 semanas que eu não posto vídeo aqui no canal, porque estou uma correria para entregar algumas encomendas, enfim, não deu tempo fazer, mas eu queria agradecer muito a você que tem acompanhado o meu canal, agradecer o feedback do pessoal que tem botado comentários lá, falando que está gostando dos vídeos, fazendo perguntas, eu tento responder a cada um o mais rápido possível, então fica aqui o meu agradecimento. Continue assistindo os vídeos, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também entrar no canal e a gente possa atingir uma meta maior de público. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre os diluentes. Para a gente falar sobre diluentes, é preciso primeiro entender se é necessário, se é realmente necessário a gente utilizá-los na pintura a óleo. Você vai encontrar na literatura, na internet, muita gente falando de muitas formas, e de muitas fórmulas, inclusive, de utilizar os diluentes, principalmente o óleo, para diluição. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência e na minha leitura, principalmente sobre as obras clássicas, sobre como os grandes mestres utilizavam os diluentes em suas obras. Mas como eu falei, você vai encontrar muita gente falando de maneira diferente, falando de determinados tipos de diluentes, ou até mesmo falando que não é necessário utilizar. Isso que eu vou falar aqui não é uma verdade, é a minha forma, tá? Então não estou dizendo que outra pessoa que não utiliza está errada, ou que outro está certo, é apenas a minha forma de falar, que é para ficar tudo muito bem claro. Então vamos esclarecer algumas dúvidas que são as principais que eu escuto, assim, que algumas pessoas me perguntam, até os meus alunos, ou nas redes sociais, né, me fazem essas perguntas e eu tento responder e aqui vou responder para todo mundo. Bom, a primeira delas é: quais diluentes utilizar? Por exemplo, tem gente que pergunta, eu posso utilizar querosene? Olha, eu aconselho que não. Além do querosene ter um cheiro muito forte para diluir a tinta, então vai deixar o seu quarto, sua casa, o seu ateliê, seja onde for que você pinta, com um cheiro muito desagradável, ele não é feito adequadamente para a pintura a óleo. Querosene, algarrás, solvente que você compra nas lojas de material de construção, esses não são adequados para o uso com a pintura a óleo para a tela. Eles podem até ser utilizados para pintura a óleo, aquela pintura a óleo, aquela tinta a óleo que você compra para pintar ferro, para pintar madeira, mas essa não é a mesma composição. Primeiro você tem que entender que a composição da tinta a óleo para a tela é diferente da composição para tinta a óleo para outros usos. Os diluentes que eu aconselho você utilizar são a terebitina, ou os diluentes Eco, EcoSolve, ou diluente Eco, e, é claro, o óleo de linhaça. Não utilize outros óleos. Eu vejo pessoas passando receita com óleo de cozinha. Tem também o óleo de papoula, que muita gente utiliza. Eu nunca utilizei, mas ele também é adequado. Mas eu acho mais adequado o óleo de linhaça, porque é o óleo utilizado para a produção da própria tinta a óleo. Dentro da tinta a óleo, além dos pigmentos, tem também o óleo de linhaça. Então, se você utiliza ele, você está usando de forma adequada. Para que, então, diluir a tinta e como fazer isso e como utilizar ela na hora da pintura? Bom, é o seguinte, a gente tem que entender como funciona a tinta a óleo. A tinta a óleo, ela passa por um processo de oxidação. Ela vai secando aos poucos, de acordo com o contato dela com a luz e com o oxigênio. Então é importante entender, eu já falei isso inclusive em outros vídeos, que ela não vai secar se você pôr ela no sol ou se você utilizar algum instrumento como um secador de cabelo, por exemplo, para
acelerar o processo, esse processo não vai ser acelerado. O processo é um processo químico, um processo de oxidação, que, como eu falei, vai se dando a partir do contato da tinta com o oxigênio e com a luz. E o que isso implica na utilização dos diluentes. Existe uma regra na pintura a óleo que se chama a regra do gordo sobre o magro. É a utilização da tinta mais fina nas primeiras camadas, quando você coloca as primeiras camadas. Imagine aqui que a gente vai ter uma camada de tinta e depois uma mais em cima e outra e outra. Isso quando você trabalha com pintura de camadas. Existe também o processo de você trabalhar em ala prima, né, que é uma pintura numa única seção. Você começa e termina a pintura numa única seção. Para o tipo de pintura que eu utilizo, como essa daqui, para pintura realista, não é interessante você fazer numa única seção, porque não dá para você trabalhar os detalhes, todos os detalhes, nessa única seção. Você pode utilizar 2, 3, 4, 5, quantas camadas você quiser, vai depender do seu processo de trabalho. Eu, em geral, utilizo 3 a 4 camadas na minha pintura, né? Mas isso vai depender muito do seu processo. A primeira camada, ela precisa ser muito fina, muito ralinha, né? E por que essa camada tem que ser fina? Porque é uma camada mais magra, com menos óleo. Por isso que é chamada de camada magra. Quanto menos óleo tiver, mais magra ela vai ser considerada. Então, como você vai fazer essa primeira camada? Você vai usar apenas a tinta e o diluente. No caso, eu utilizo o diluente Eco. Esse diluente aqui, aliás, é o EcoSolve, que é da Acrylex. Você pode substituir esse diluente aqui pela terebitina. Só que o problema da terebitina é o cheiro. Tem algumas pessoas que têm alergia e muitas vezes dizem que têm alergia à tinta, né, a tinta óleo, e na verdade elas não têm alergia à tinta óleo, elas têm alergia à terebitina. A primeira coisa é a primeira camada, voltando ao assunto, será feita com a utilização do EcoSolve, do diluente Eco, ou da terebitina, se você quiser utilizar, apenas com a tinta, deixando ela bem rala. Geralmente eu faço essa camada para imprimatura, e sobre imprimatura eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, você pode assistir o vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, sobre como fazer imprimatura, e aí você vai ver a utilização da tinta diluída nesse processo, no processo da primeira camada. Depois de você fazer esse processo da primeira camada, que é o processo da imprimatura, você vai agora utilizar uma camada um pouquinho mais grossa do que essa, né? Nesse caso, na primeira camada, a gente utilizou só o diluente, agora a gente vai pôr um pouquinho de óleo de linhaça. Nesse processo, eu utilizo o 2:1. O que é o 2:1? São duas quantidades do EcoSolve, do diluente Eco, né, do diluente, com uma quantidade do óleo de linhaça. Eu vou mostrar um vídeo aí para vocês, você vai ver agora eu fazendo isso bem rapidinho. Vou pegar uma tampinha, vou encher uma tampinha dessa aqui de EcoSolve. E apenas meia tampinha com o óleo de linhaça. Mas por que a gente está fazendo isso então? A primeira camada é uma camada muito fina, ela vai oxidar mais rápido, ela vai secar mais rápido, né? E aí você vai poder colocar uma segunda camada já um pouco mais grossa, onde você não vai ter dificuldade da primeira camada já ter secado. Se você fizer o contrário, por exemplo, você colocar uma camada grossa embaixo, uma camada gorda embaixo, e colocar uma camada fina, o que vai acontecer? A camada fina, como está em cima, ela vai secar primeiro, e a camada grossa de baixo, ela vai demorar mais tempo. Aí vai acontecer o craquelado da tela, você vai ver sua tela rachar em alguns anos. Aí muita gente diz, mas não precisa disso tudo, não precisa, porque minhas telas não racham.
toda tela um dia vai rachar. É natural que a tela vai rachar. Você vê obras de grandes mestres, você vê a Mona Lisa, por exemplo, né, craquelada, você vê outras obras craqueladas de grandes mestres, porque com o tempo, cada vez mais a tinta vai enrijecendo e naturalmente ela vai craquelar. Isso é um processo normal, só que acontece que se você não fizer o processo certo de utilização dos diluentes, isso vai acontecer muito mais rápido do que você imagina. Então a primeira camada bem fina, a segunda camada média, numa terceira camada, aí você já pode utilizar, por exemplo, 1 para 1, né? Ou seja, uma quantidade de óleo de linhaça para uma quantidade do diluente. Numa outra camada, numa última camada, uma camada que vai ser ainda mais gorda. Quando eu falo a camada mais grossa, eu não estou me referindo à quantidade de tinta, mas eu estou me referindo à quantidade de óleo, né? A quantidade de óleo que você vai ter na tinta. No caso, a gente vai chamar gorda a tinta mais gorda quando ela tiver mais óleo. Então, nessa última camada, aí você já pode fazer o inverso, né, da segunda vez. Você pode utilizar 2 quantidades de óleo de linhaça para uma quantidade de solvente. Geralmente, a gente utiliza isso aí para fazer veladuras. Veladuras é um outro processo que eu vou falar no outro vídeo mais à frente. Mas para você entender, basicamente é isso aí, tá? É você ir cada vez mais utilizando um pouco mais de óleo em cada camada. Você começa apenas com o diluente e você vai botando mais óleo numa camada e botando mais óleo até você chegar num processo em que você tem mais óleo do que diluente. Uma outra dúvida que eu vejo acontecer muito com os meus alunos é como fazer a mistura do diluente com a tinta. Em geral, eu utilizo esse godê aqui, mas você pode utilizar qualquer outro recipiente de plástico, de metal, enfim, uma tampinha, ou tem godês próprios para pintura a óleo que você pode adquirir. Você coloca aqui o diluente e você vai pegar o diluente, colocar na tinta a óleo, você pode escorrer um pouquinho antes e misturar com a tinta. Aqui eu peguei um pouco desse diluente que a gente fez, eu misturo bastante ele para fazer aqui uma mistura homogênea. Muita gente faz o seguinte, pega o diluente, pega a tinta, passa aqui e mistura e começa a escorrer e não fica legal. O ideal é que você mistura porque você vai fazer uma pasta, você vai deixar ela homogênea. Só para concluir, eu vou mostrar como eu estou utilizando esse processo aqui nessa tela, nesse processo de camadas. Algumas camadas você vai conseguir identificar. Por exemplo, os dentes aqui da moça, eu apenas fiz a primeira camada, que foi aquela camada bem fina, né, a camada magra, a mais magra que tem, apenas com um pouquinho de terra de siena e o diluente eco. Na verdade eu passei em toda a tela, mas eu já cobri essas outras partes com outras camadas. Aqui a parte do fundo ele está com 2 camadas. Ele está com a primeira camada, que é a mesma dos dentes, e está com a segunda camada, que é a tinta um pouco mais gorda, com um pouco de óleo, né? Uma quantidade de óleo e 2 quantidades do diluente. Aqui no rosto dela, eu já tenho 3 camadas. Essa terceira camada, ela foi feita uma parte de óleo com uma parte de diluente, como eu falei, né? E aqui na camisa ainda também está igual na roupa deles também está igual ao fundo. O cabelo também está igual ao fundo, está apenas com a segunda camada. E eu ainda vou trabalhar todas essas partes aqui com outra camada. E uma quarta camada que vai ser a veladura, né? Como eu falei para vocês, eu vou postar um vídeo no futuro falando um pouco sobre veladura, quem sabe até fazendo aqui a veladura dessa tela. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas para vocês sobre essa questão dos diluentes, de como diluir, de como utilizar os diluentes. Se ficou ainda alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu quero aproveitar para pedir para você também curtir esse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, porque isso é muito importante para que eu dê continuidade a esse processo aqui do meu canal. Também você pode compartilhar com seus amigos,
compartilhar para pessoas que você conhece que gostam de pintura. E também se inscreve no canal, né? Não deixa de se inscrever. Vai aqui embaixo tem inscreva-se, você escreve lá, ativa o sininho das notificações, que aí você vai sempre receber notificação quando eu mandar um vídeo novo, tá certo? Eu espero então que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.